Olá pessoal do YouTube, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar vou contar uma história e vou falar algo, não é sério, mas é algo que muitas pessoas fazem e às vezes a gente nem se toca, certo? Eu vi um vídeo essa semana sobre a história de um lutador muito famoso, não gostaria de citar o nome nem nada. A história é a seguinte: ele sofreu 3 overdoses. Numa certa noite ele estava na balada e lá pelas 3, 4 da manhã estava chegando, saiu da balada e estava indo para casa, chegou em casa, um dos amigos dele disse assim, olha lá, a sua casa tem uma luz acesa. E daí esse lutador pensou consigo, né, meu Deus, minha mãe tá acordada, né, vou ter que tentar entrar bem devagarinho para ela não me ver. Então, aconteceu que ele, quando entrou dentro de casa, a mãe dele olhou para ele e falou assim: Olá, meu filho, tudo bem? Como é que tem passado? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua noite? E daí o rapaz falou assim que não queria falar com ela, estava cansado, queria, foi estúpido com ela. E daí ela disse assim: Mas meu filho, a gente não se viu o dia todo, a gente não se viu a noite toda. Eu quero apenas conversar com você. Então ele pegou e falou assim: Não quero conversar. E saiu e bateu a porta do quarto, na cara da pessoa a qual amava-o muito, né? Tipo, na cara da mãe dele. Então, isso era mais. Tipo, isso aconteceu quando ele era jovem, né? Na pré-adolescência. Na adolescência, no caso, né? Jovem. E daí, quando ele ficou famoso, lutador famoso, começou a fazer suas turnês, ir pros lugares e tal. O seu empresário pegou e disse assim pra ele, um dia ele tava no Japão. Liga urgente para sua casa, você precisa ligar para sua casa, precisa ligar para sua mãe. E ele imediatamente ligou, e quando ele ligou para a mãe dele, ele escutou uma voz que dizia assim: a sua mãe morreu. E daí ele desligou o telefone imediatamente, saiu correndo na rua de Tóquio lá, não sei se é Tóquio ou qualquer cidade que ele tava, saiu correndo lá, e daí olhou pro céu assim, no meio da rua assim, e falou assim: mãe, mãe, eu estou muito arrependido. Ele pegou o primeiro avião, foi pro seu enterro, e lá no enterro ele não teve coragem de ir até o caixão. Ficou bem no cantinho, bem no fundo da sala. Daí quando ele criou coragem para ir lá no caixão, quando ele chegou lá, ele viu a mãe dele toda vestida de branco. E disse ele que ela parecia um anjo, com aquela roupa de branco, parecia um anjo. E daí ele só sabia dizer uma coisa para aquele corpo, no caso, né? Ele dizia assim: Mãe, mãe, volta que eu quero falar com você, que eu quero conversar contigo. Só que então já não havia mais tempo, né? O que eu consigo ver nesse vídeo que eu assisti, é que muitas coisas que têm acontecido, que em muitas casas tem acontecido, é a rebeldia entre os filhos e os pais. O que eu gostaria de falar hoje é sobre dar valor às pessoas a qual amam-nos muito, sabe? Tipo, a pessoa que te ama muito, você tem que dar mais valor. Nesse caso foi a mãe, mas tem outros casos que seria o marido, seria o esposo, às vezes até o próprio filho. Às vezes a gente pensa em dar o melhor, trabalhar para dar o melhor para o seu filho e acaba esquecendo de dar o que ele mais necessita, o que ele mais quer, que é o amor do pai. Temos que se colocar mais no lugar e pensar assim: será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom filho? Será que eu tenho diálogo na minha família? Ou será que o meu pai não sai do WhatsApp, não sai do Face? Será que o meu filho não larga o notebook, o smartphone, o tablet, não larga o jogo? A mesma coisa acontece com os casais. Às vezes o amor se esfria por falta de compreensão, por falta de atenção. E a gente tem que se dar esse toque, né? Ligar o botão da atenção, né? Eu vi um filme essa semana que ele falava sobre um rapaz que ele teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. E esse rapaz dizia assim:
Por que eu não consigo se sentir tão bem perto de Deus e perto do Espírito Santo? Perguntando para Jesus, né? E Jesus disse assim para ele: é porque eu sou humano, é porque eu fui humano. Então, antes quem sabe, a gente se aproximar mais de Deus, a gente tem que pensar assim: será que a gente está sendo bom filho para Deus? Porque Deus é um pai que ele nunca abandona, nunca deixa desamparado. A gente devemos dar mais valor às pessoas a qual nos amam. A gente não pode deixar o amor esfriar. A gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje para agradar aquela pessoa amada. Então, gostaria de dizer apenas uma coisa. Uma frase que define tudo esse vídeo que eu fiz até agora. Valorize quem te ama. É o qual o meu vídeo tem o título. Valorize quem te ama. E seja feliz. Valeu?